Boa noite a todos, é um prazer recebê-los aqui em nossa casa, nosso santuário de luz e de vida, não é? Hoje é uma noite de muita alegria para nós. Nós estamos abrindo nosso ciclo de palestras abertas ao público, né? Quem nos conhece sabe que o nosso trabalho é muito fechado do ponto de vista, né, que só os pacientes em tratamento na casa é que de fato, né, desfrutam das nossas palestras, mas nós agora estamos abrindo pelo menos uma vez ao mês, dando a possibilidade e a oportunidade, né, que outras pessoas que têm interesse em conhecer a casa, e não só de conhecer, mas de ouvir palestras que possam contribuir, né, com o conhecimento, com o aprofundamento de temas espiritualistas. E para abrir o nosso ciclo, né, das nossas cestas de luz, né, nós estamos recebendo, se a palavra seria essa, não sei, né? Mas Luiz Roberto Matos, vou chamar ele aqui, por favor, Luiz Roberto, venha, né? Luiz Roberto, esse amigo querido, preciso contar, né, que através do livro que ele escreveu, Sanacão, Mestre do Ali, foi um catalisador de ter reunido os colaboradores, né, que viemos a fundar o Santuário de Luz e de Vida. Quando, em 1992, eu li, chegou às minhas mãos esse livro, essa pérola, e eu simplesmente enlouqueci quando li o Sanacão. E fiz na época não tinha internet, a gente procurava o telefone nas páginas amarelas, né, naqueles catálogos, e eu consegui chegar até Luiz Roberto, fazendo assim um trabalho exaustivo, né, de investigação e pesquisa, tá? Até que consegui achar o telefone dele, entramos em contato e aí marcamos um dia maravilhoso que foi um encontro, né, de almas, no Alto de Ondina, e ali a gente se conectou, tá? E surgiu uma grande amizade, um reencontro de almas, né? E que a gente vem seguindo juntos aí, e que logo depois o santuário foi sendo moldado, tá? E se tornou essa obra que é hoje. Então, ter Beto, né, nosso Beto, abrindo essas cestas de luz aqui na casa, para nós é uma honra, né? Luiz Roberto tem uma presença e uma participação fundamental para que essa casa exista. Então, hoje é um dia de muita alegria, né, para todos nós que estamos aqui, e eu tenho certeza que ele vai brilhar, como ele sempre brilha, tá? Compartilhando conosco de experiências tão importantes, né, e vivências que foram muito definidoras, né, de todo um caminho espiritual que ele trilhou, que ele trilha, e que ele compartilha com todos aqueles que fazem parte da sua caminhada. Então, meu amigo, né, obrigada pela honra da noite de hoje. Então, que eu tenho certeza que você vai fazer uma palestra linda para nós, tá certo? Muito obrigada. Bom, para mim que é uma grande honra, uma grande alegria, né, reabrir esse ciclo de palestra agora novamente aberta para outras pessoas, nessa retomada do santuário, agora já com a nossa casa nova se materializando, né, uma maior parte já pronta. Então, para mim é uma grande alegria abrir esse novo ciclo de palestra, e como Lia colocou, eu vou aqui trazer rapidamente na abertura da minha fala um pouquinho da história do Sanacão, um pouquinho da história da projeção astral na minha vida, mundo espiritual, e como isso, como o Lia bem colocou, foi o catalisador, né, para a reunião, porque não foi uma união nova, uma reunião, um reencontro de almas, muitos que hoje estão aqui no santuário, fomos companheiros lá no Antigo Egito, sacerdotes iniciados no Antigo Egito, né, e esse reencontro de almas é que veio a criar o Santuário Luz e Vida. Eu comecei ainda um pouco incipiente o meu desenvolvimento da projeção astral com 17 anos. Foi um iníciozinho
do despertar. Eu era ateu desde os 14 anos, com 17 voltei a acreditar em Deus numa pregação de um crente, um protestante, numa noite chuvosa. E depois eu comecei a estudar na biblioteca do Colégio Militar teologia, Santo Tomás de Aquino, Santo Agostinho. E no ano seguinte eu descobri o Espiritismo, descobri Allan Kardec, comecei a ler as obras de Allan Kardec, né? No ano de 77, eu com 18 para 19 anos, eu li todas as obras de Allan Kardec. E aí no ano seguinte, 78, eu ali já com 19 anos, estava lendo Espiritismo, estava lendo Teosofia, estava lendo Filosofia Yoga, estava lendo Budismo, eu lia de tudo, como lia e outros aqui do Santuário, né? Eu lia de tudo, nunca fiquei preso a uma corrente, a uma coisa. Não, eu quero ler as várias visões, né? Várias visões, para ter uma compreensão mais ampla de vários ângulos de compreensão e de visão das coisas. E aí, no meio desses estudos todos, em 78, eu ali com 19 anos, eu descobri o primeiro livro, que era uma coleção do Yogi Ramacharaka. O primeiro livro era o Hatha Yoga, do Yogi Ramacharaka. Comecei a ler, aí na época virei vegetariano, comecei a praticar yoga em casa, né? Treinando relaxamento, meditação, uma série de coisas, lendo aquela coleção yoga e lendo outras coisas também, tudo misturado. Até que um belo dia apareceu o primeiro livro de projeção astral. Não lembro exatamente qual foi, porque na época eu li 4 livros: A Projeção do Corpo Astral, A Viagem de uma Alma, Experiências Fora do Corpo e mais um. Eram 4 livros que eu li. E eu lendo esses livros, e com a prática de relaxamento, estava começando a dominar o relaxamento, eu comecei a tentar sair do corpo. Porque até então eu não sabia nada de projeção astral, de desdobramento. Comecei ali, aproveitando aquilo que eu vinha aprendendo do relaxamento, da yoga, né? Eu comecei a criar uma técnica que eu batizei depois de dormir acordado, porque consistia em levar o corpo a um relaxamento profundo. A fase inicial, deixar o corpo pesado, na cama pesado, no controle da respiração, aí fazer todo o controle da respiração, né? E não dormir. Aí a meditação me ajudou muito, toda uma prática de concentração, tudo que eu venho aprendendo com a yoga me ajudou muito, porque era levar o corpo ao máximo relaxamento físico possível, que normalmente leva a gente para o sono, né? Mas eu, ao mesmo tempo, trabalhando no controle mental para não dormir. Então, fazer o corpo adormecer, mantendo a mente acordada. Por isso é que a minha técnica eu batizei de dormir acordado. É um paradoxo. Como é que você dorme acordado? Porque quem dorme é o corpo e não a alma, né? Então, eu levava o corpo a dormir, mas a mente ficava alerta, desperta. E assim, eu comecei o primeiro dia, a mão flutuando, e continuava tentando, depois o braço todo flutuando, até que aconteceu. Isso num curto espaço de tempo, a minha primeira experiência de saída do corpo, em 78, que eu produzindo todo aquele relaxamento, né? Aí, quando eu me senti um EV, que na época eu me chamava de EV, eu não sabia nem o que era EV, estava vibracional, sentia aquela vibração pelo corpo, eu sentia aquilo, aí me senti leve, flutuando em cima do corpo, flutuando. Aí eu vi uma voz me chamar, Beto Saia, meu apelido é Beto, né? Beto Saia. Eu aí me levantei, flutuando, leve, levantei, fiquei em pé e virei para o lado. Quem estava do meu lado da minha cama nessa primeira experiência de saída totalmente consciente e produzida? Selene, que era uma amiga minha, não era uma pessoa íntima, uma conhecida minha, do Centro Espírita da Graça, do Grêmio Espírita Perseverança e Caridade, que eu conhecia, não tinha intimidade com ela. Selene estava projetada fora do corpo, no meu quarto, de madrugada, me ajudando a sair do corpo. Então, alguém, aí eu acredito que alguém, talvez o Sanacan, o meu mentor espiritual, alguém pegou, chamou ela, vá, venha, você vai ajudar ele a sair pela primeira vez, porque se fosse um espírito desencarnado, eu ali com 19 anos, começando a desenvolver, se eu saio, encontro lá, nunca alguém desconhecido, meu coração ia sair pela boca, eu ia tomar um susto enorme. Como foi Selene? Eu fiquei tranquilo. Eu conheci a Selene, uma pessoa doce, meiga, equilibrada, né? Aquela espírita bem da paz. Então, não me assustou, mas ao mesmo tempo, que foi uma experiência muito rápida, essa primeira foi muito rápida, mas nisso que eu levantei ali, meio, parecia que estava bêbado, né? Não estava com controle daquela minha experiência, não
entrou do corpo astral no corpo espiritual. Entrou um espírito, dava para ver que era uma mulher feminina, uma aura vermelha brilhante, parecia que estava envolta numa chama. Ela atravessou a porta do meu quarto e veio na minha direção. A minha primeira experiência de sair do corpo totalmente consciente já foi com um ataque espiritual, logo no primeiro, para ver assim, olha o que vem pela frente. Não é, o negócio não é tão fácil assim, né? E veio em cima de mim, tomei um susto e despertei. Tá? E aí continuei, não desisti, não fiquei com medo, nunca fui medroso, né? Continuei insistindo, e aí fui tendo mais experiência, fui desenvolvendo. Aí veio 78, 79, muitas experiências. Quando foi em 89, eu comecei a escrever um Sandakan, entre 89 e 81, nas horas assim, eu trabalhava, foi uns 2 anos que eu era juiz substituto, viajava muito para o interior. Aí quando eu estava em casa fazendo as sentenças, acabava às 11 horas da noite, meia-noite, quando eu já estava dormindo com a lã, aí que eu pegava papel e caneta, cansado, aí eu começava a escrever o Sandakan, não? Então eu demorei escrevendo. Que a primeira capa, eu fiz uma edição particular de 1000 exemplares, eu publiquei em 16 de dezembro de 92. Agora em dezembro está completando 30 anos que a capa era essa que ele leu naquela época, né? A primeira capa era essa aqui. Por sinal, esse livro aqui, que eu recuperei, porque esse livro foi autografado em 29 de novembro, foi antes do lançamento. Autografei para Durval e Nalda, meu pai e minha mãe, e dei para ele. Meu pai deu para o irmão dele, o tio Brás, né? E depois que ele faleceu, uns anos atrás, aí a filha dele, minha prima, estava se desfazendo do livro. Então, olha, Roberto, eu achei seu livro. Você quer? Claro que eu quero. Claro que eu quero. Então, a dedicatória para meus pais. Então, a primeira capa foi essa. Depois de vários anos, o livro ganhou essa outra capa. As 2 capas, toda a orientação foi minha. Eu quero uma cabeça amarela, um monge assim, e aí o jovem saindo do corpo dentro, papapá, dei toda a dica. Essa capa ficou realmente mais bonita, né? Ficou mais bonita do que a primeira, bem mais chamativa, né? E esse livro foi lançado 16 de dezembro. É pena que eles não, as pessoas não estão aqui, que eu vou falar agora, né? No lançamento desse livro, lá na Caixa Econômica Federal do Shopping Barra, Adolfo e Cláudia, colaboradores aqui do Santuário, estavam lá. Só que eu não conhecia eles, tanto que eu não lembro deles lá. Por que eu não lembro? Porque eu não conhecia eles. Eles viram, porque eu consegui botar no jornal, 2 jornais, Correio da Bahia e Jornal Tarde. Então, eles viram e foram para o lançamento. O que foi que levou para Lia, foi para Wagner, Borges, né? Sérgio Nogueira Reis, também nosso colaborador, também viu no jornal. O Sérgio era meu colega, fez matéria na faculdade de Direito, a gente nem se falava. Foi para o lançamento, depois daí trocamos o telefone, e aí começamos a ser amigos. E aí, 93, final de 93, eu viajei, fiz uma viagem para Egito, Israel, Turquia, Grécia, no grupo Rosa Cruz, e nessa viagem, mas antes da viagem, no ano da viagem, aí é que começa a história do santuário. No ano da viagem eu tive um sonho, mas um sonho que é a lembrança de uma experiência um pouco nítida, claro, porque eu, desde o início, eu sei reconhecer quando é essa lembrança da experiência do corpo. Eu tive um sonho que eu estava num auditório aqui como esse, tinha várias pessoas, e eu estava falando com essas pessoas que eu ia criar um grupo de estudo de projeção astral, só que eu não conhecia ninguém. Podiam ser muitos de vocês que estavam lá, que eu não conhecia. Né? Era um cara desconhecido. E eu dizia, vou criar um grupo de estudo de projeção astral. Eu dizia, aí acordei e fiquei com aquilo martelando na cabeça. Aí, quando eu viajei para o Egito, conheci Mônica Thomas, né? O Sérgio foi também nessa viagem. Aí eu já comecei a falar para ele, olha, quando voltar para Salvador, vou criar um grupo de estudo de projeção astral. Aí a coisa foi se espalhando, aí me localizou, né? Aí cada um foi chamando o outro, alugamos um espaço. Né? Começamos a fazer umas reuniões que era para desenvolvimento da projeção astral, mas logo na primeira tentativa, uma pessoa, que eu não vou dizer quem, foi aprisionada fora do corpo. Né? Foi uma experiência terrível, demorou para voltar para o corpo. E aí, o mentor espiritual desta casa, já naquela época, lá em 94,
94, né? Há quanto tempo? Ele incorporou, aí falou da história da gente, disse, no Egito, disse que ali aquele espaço era um espaço que é uma espécie de albergue de espíritos ocupados, que não era bom fazer aquelas experiências ali, aí paramos. E aí o que é que vamos fazer? Vamos fazer, já que a gente não pode fazer projeção astral aqui, tinha a casa alugada por 6 meses, aí conversando entre nós, chegamos à conclusão que então vamos trabalhar com cura, passe e tal, um dando passe no outro, começamos aquilo ali, estudando, né? Aí quando venceu aquele contrato, fomos para outro espaço, Uranus, aí do Uranus, que ali já é um embrião do santuário, né? Foi o renascer, Uranus. Hoje, não, desculpa, Uranus foi a primeira, troquei, desculpa. O renascer, na renascer, foi um embrião do santuário. Por quê? Na renascer, a gente lá era os colchonetes no chão. Quem tinha feito o curso de reiki, que era canal reiki, já começou a aplicar reiki. Na época era reiki mesmo. Né? Depois de canalização, energização, outras técnicas que a gente usa até hoje, mas no início era canal reiki ou então passe. E a gente na renascer já começou a atender pacientes. Então ali já deitado, no colchonetezinho no chão, então ali, mas não era santuário Luz e Vida, não tinha nem nome, não é? Aí depois de 6 meses, que a gente alugou a primeira casa, um sobrado antigo lá na saúde, aí que a gente reunião, que nome vamos dar? Cada um deu uma sugestão, aí nasceu, né? Santuário Luz e Vida, assim nasceu o santuário. Então eu fui um instrumento, um instrumento, um catalisador, para reunir a partir do livro do Sanacan, né? O chamariz, o atrativo desses iniciados lá do Egito Antigo, todo mundo interessado em projeção astral. Quando eu anunciei, começou a espalhar que ia criar um grupo de projeção astral, isso foi um chamariz para atrair um bocado de gente. E assim nasceu o santuário, né? Eu fiquei pouco tempo lá no início, logo saí por uma série de questões minhas, eu logo saí. Eu fui o primeiro presidente, mas eu fiquei muito pouco tempo como presidente. Lia era vice-presidente na época. Hoje eu digo assim que eu agi muito certo, eu acho que eu acertei muito nisso, já que eu não me senti em condições de continuar naquele momento à frente do santuário. Passei por uma pessoa que eu acho que tinha muito mais condições do que eu, e até hoje é presidente do santuário, tem 20 e tantos, quase 30 anos. Quase 30 anos, não vou falar da idade não, meu Deus. Mas tem quase 30 anos à frente do santuário. Eu acho que não tinha pessoa melhor para cuidar do santuário. Eu sou muito grato, muito grato. Eu não tive condições, eu fui fraco, uma série de problemas meus. Eu me afastei, voltei depois e me afastei de novo. Acho que eu me afastei 2 vezes e voltei de novo. Normalmente estou trabalhando aqui, né? E tudo tem a ver com a projeção astral. A projeção astral não é bicho de 7 cabeças. A projeção astral é uma faculdade normal, é uma condição natural da alma, porque nós somos espíritos encarnados, não estamos presos no corpo de uma forma absoluta, mesmo enquanto estamos encarnados. Todos nós de noite, quando dormimos, saímos do corpo. É uma condição natural do espírito, é sair do corpo. Só que, na maioria das vezes, a maioria das pessoas não lembra, não sai de uma forma consciente, né? Muitas vezes lembra com um sonho. Eu tive um sonho, um encontro. Como foi o meu sonho do grupo lá? Que eu disse, vou criar um grupo de estudo de projeção astral. Um sonho, mas é uma lembrança da experiência fora do corpo. Quando eu comecei a desenvolver a saída consciente, né, isso me deu, para mim foi muito importante naquele meu início, porque isso me deu muita convicção, me deu muita certeza de quando eu saía. Muitas vezes eu vi meu corpo deitado na cama, aí eu via minha esposa deitada na cama, né? Saí dentro de casa, assim, de dia, na luz do dia, de manhã cedo, vi minha mãe, vi meu irmão, como eu escrevo a experiência do conflito aqui no Sanacan. Esse livro tem muitas experiências que eu relato do Sanacan, e isso, para mim, foi assim, um grande instrumento, uma grande alavanca de conhecimento de evolução. Por quê? Quando você desenvolve a projeção astral, você começa a ir para o mundo espiritual, né? Sair do corpo para quê? Para que eu vou desenvolver a projeção astral?
Quando você sai do corpo consciente, você quer sair, claro, quem quer desenvolver a projeção astral quer sair consciente, quer ter consciência, quer lembrar da experiência, né? Quer sair consciente. Aí eu já ouvi gente dizer assim, eu quero desenvolver a projeção astral, mas eu tenho medo de espírito. Então desista, esqueça. Esqueça. Como é que você quer desenvolver a projeção astral se você tem medo de espírito? Você sai do corpo, você mais vai ver espírito desencarnado e encarnado também fora do corpo, como a Sailene estava lá me ajudando, né? Mas você vai sair do corpo, lógico que você vai encontrar espírito. Se tem medo de espírito, não consegue vencer esse medo de espírito, é melhor você nem se meter com projeção astral, né? Porque você vai ver espírito. Saindo do corpo, você vai ver espírito, vai ser atacado por espírito, vai ter que aprender a se defender, né? Vai ter que buscar um equilíbrio. E para mim, a projeção astral nunca foi uma coisa assim de projeção pela projeção. Nunca foi um oba-oba. Para mim, a projeção astral nunca foi uma coisa isolada de outras coisas. Tanto que quando eu escrevi o Sanacan, eu não escrevi esse livro, eu já disse algumas vezes no meu programa, eu não escrevi esse livro pensando em ser um manual de projeção astral. Eu nunca imaginei que esse livro fosse cair na graça dos estudantes de projeção astral. O meu objetivo era, a projeção astral que eu vinha desenvolvendo era apenas um pano de fundo para eu colocar uma síntese de um conhecimento espiritual. Deus, reencarnação, lei de causa e efeito, evolução, blá. Isso é o principal do livro, toda uma filosofia. A projeção astral é só o plano de fundo para o jovem, o Beto, sair do corpo e encontrar o mestre, o Sanacan, o espírito mais evoluído, com bastante conhecimento, sábio, né? E, de uma forma romanceada, conversa de mestre e discípulo, a coisa ia desenvolvendo e ia crescendo. Virou uma trilogia que hoje é um livro só, está mais volumoso, porque juntei os 3 volumes num só, né? Então, para mim, nunca foi assim, a projeção pela projeção. A projeção está dentro de um contexto maior. A projeção astral, ela serve para me mostrar que a imortalidade da alma é uma realidade, que a sobrevivência da alma após a morte do corpo é uma realidade. Ela me mostra um pouco do que é o mundo espiritual. Eu, muitos anos depois, vou botar assim uns 10, 12 anos atrás, eu escrevi um outro livro que é o mundo espiritual, de onde viemos para onde vamos. É um livro fininho, de fácil leitura. E nesse livro, na introdução, eu digo o seguinte, que tem a ver com projeção astral. Eu falo um monte de coisa do mundo espiritual, do que eu conheci. E eu digo assim, olha, esse livro foi escrito a partir de 3 fontes de conhecimento. Esse livro, 3 fontes de conhecimento. Quais são elas? Primeiro, leitura de livros, principalmente psicografados, tipo aquela obra de André Luiz, Psicografia de Chico Xavier, que começa com o famoso Nosso Lar, que virou lançamento de filme, né? E muitos outros, e muito ali, 18, 19, 20 anos, eu li muitos livros psicografados. Isso dá uma visão muito legal do mundo espiritual. E quem é que passa esse conhecimento desses livros psicografados? Os mortos, os espíritos desencarnados, são eles que estão trazendo esse relato, como o André Luiz está trazendo para a gente os relatos de muitos livros mais modernos, de Robson Pinheiro, médico mineiro, e muitos livros dele, 11, 12 livros dele também, e muitos outros médicos. Então, uma das fontes de conhecimento do mundo espiritual, dessa literatura espírita. E o segundo, qual a segunda fonte? Eu comecei a frequentar a reunião mediúnica com 19 anos. Em 77, quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eu comecei a ir para o centro espírita. Né? Uma pessoa da família estava com problema de obsessão, então apareceu Selene e outras senhoras, ia para o centro espírita, levar ela para a desobsessão, e eu fui junto, né? Eu já estava lendo o livro de Allan Kardec, e olha, eu quero ir ver isso aí. Então comecei a frequentar e trabalhei muito em centros diferentes, muitos grupos diferentes. Hoje trabalho também no santuário. Uma das coisas que eu sempre trabalhei no santuário é a mediúnica, que eu gosto da mediúnica, né? Então, uma outra fonte de conhecimento na reunião mediúnica é diferentemente de ler um livro psicografado. Você está lendo o que o espírito ditou através do médium. Na mediúnica, você tem a oportunidade de conversar com o espírito desencarnado nas situações as mais diversas, não é, Lia? E quantas situações diferentes. São mais de 40 anos ouvindo e conversando com o espírito de tudo quanto é tipo, com as mais diversas situações que ele se viu depois da morte. Então, essa foi a segunda fonte de informação para o livro. E a terceira, a projeção astral, que é diferente das outras duas. Enquanto uma eu leio o que o espírito lá ditou, falando da experiência dele lá do outro mundo, do mundo espiritual,
O outro, eu converso com o espírito, mas não estou vendo o espírito. Ouço a voz do médium, converso com ele, com o espírito através do médium. Na projeção astral, eu vou diretamente ao mundo espiritual. Aí eu vejo, eu faço, eu ouço, eu converso, eu vivencio as coisas. Então, somando essas três fontes de conhecimento, eu fui vendo com o passar do tempo como essas fontes de informação praticamente elas se juntam, né? As coisas que eu vejo desde 78, mais de 40 anos, as coisas que eu vejo fora do corpo coincidem muito com aquilo que eu ouço do Espírito na reunião mediúnica e com aquilo que eu li. Hoje tem tempo que eu não leio, mas que eu li muitos livros psicografados. As coisas se cruzam muito, mostrando então que não é fantasia, que não é alucinação, não é uma criação da mente, né? Então, com o tempo, a gente vai, através da projeção astral, que tem essa facilidade, mesmo que não saia do corpo consciente, mas que você tenha a experiência de fora do corpo, que você tenha certeza de que você está fora do corpo, isso lhe ajuda muito, se lhe dá muita convicção da imortalidade da alma, lhe dá um conhecimento direto do mundo espiritual. E uma das coisas que para mim sempre foi muito importante para me dar certeza de que eu realmente estou fora do corpo do mundo espiritual é o que eu chamo de sensação de realidade. Para mim, na minha experiência, o mais importante é essa sensação de realidade. Por quê? Eu, com meus 17 anos, depois de eu ler um livro chamado Experiências Psíquicas Além da Cortina de Ferro, era um livro da Biblioteca do Exército que meu pai comprou, eu li, os soviéticos na época fazendo experiência, telepatia, não sei o quê, papapá. Aí eu comecei a fazer umas experiências que eu lá, adolescente, 17 anos, batizei de experiência de controle do sonho. Comecei a fazer uma experiência. Adorava a moto, queria ter uma moto, naquela época não tinha moto, ficou uma moto, depois que eu tinha a primeira, né? Aí eu, na hora de dormir, eu pensava, eu vou sonhar andando de moto. Sonhava andando de moto. Quero sonhar, estou fazendo tal coisa. Sonhava. Mas era tudo criação da minha mente. Desse controle de sonho. Tudo criação da minha mente, né? Com o tempo fui aprendendo, quando eu comecei a fazer a projeção astral, que muitas vezes, até hoje, muitas vezes eu lembro de uma vivência no mundo espiritual, mas eu não saio do corpo de forma consciente, eu não lembro, para até fazer um parênteses, eu não gosto muito dessa coisa assim, eu não saio consciente. Eu digo o seguinte, ninguém sai inconsciente do corpo, aí só é uma maneira de interpretar as coisas, assim, ninguém sai inconsciente. Sair inconsciente se tivesse desmaiado em coma. Você não sai, você não está desmaiado em coma quando você sai do corpo. Você está consciente agora, você não lembra. Você volta, você não lembra daquele momento da saída. Mas normalmente as pessoas dizem, né? Sai inconsciente, sai inconsciente. Eu, depois de um tempo, comecei a deixar um pouco de lado a prática assim, de querer sair consciente. Fui relaxando, relaxando. Né? Tem trabalho, tem família, filho, né? Um monte de compromisso. Aí você vai relaxando nisso, de noite você só quer dormir, está cansado, eu quero deitar, eu quero dormir. Mas o que aconteceu? A saída do corpo nunca me abandonou. Nunca me abandonou. Né? Tive períodos chamados recesso projetivo e tal. Depois de um tempo, passei a deixar de provocar a saída consciente. O fenômeno. Não, hoje para mim não é importante. Tive muitas, durante um bom tempo, tive muitas saídas que eu provoquei. Hoje para mim isso não tem mais importância. Não é que não tenha sentido, mas para mim não é mais importante eu sair consciente. Por quê? Quando eu saio, eu sei que eu estou fora do corpo. Eu encontro espíritos mortos, meu pai, meu irmão, que em junho me visitou no meu quarto, totalmente consciente, né? Às vezes eu saio do corpo de noite, como nesse dia que meu irmão estava mesmo, de repente eu levanto da cama, como se eu estivesse levantando fisicamente. De vez em quando acontece isso com o meu gato, que morreu, tinha 2 anos que morreu, foi lá, eu vi um miado de noite, miau, miau, eu achei que era a minha outra gata, Michele, né? E aí,
Eu não me enxergo. Eu também estou me enxergando em casa. É outra graça. E aí eu ouvi o miado, achei que era a Michele. Né? Miau, miau, miau. Aí eu me levantei, deitado na cama, eu simplesmente me levantei. Mas eu me levantei como se eu estivesse me levantando com o corpo físico. Me levantei de uma forma natural. Nem pensei na hora que eu estava fora do corpo. Isso de vez em quando acontece, né? Sai espontaneamente. Então, por quê? Quando eu comecei a ouvir o miado, e o miado que eu estava ouvindo era da outra dimensão, né? Meu gato desencarnado, já 2 anos desencarnado, o Blue, meu pretinho, Blue, teimoso, né? Eu ouvi o miado, não era a Michele, era o meu gato. Quando ele miou, eu já devia estar bem desligado do corpo, aí levantei para ver, achando que era a Michele miando. Aí quando eu levantei, me afastei assim do lado e vi meu gato preto debaixo da minha cama. Ô, Bluzinho, você está aqui? Eu me abaixei, alisei a cabeça, senti o pelo, senti o calor do corpo, porque é assim que eu sinto. Como se ele estivesse fisicamente, se eu estivesse no corpo físico. A mesma sensação de pegar, de toque. Né? Então, muitas vezes, eu saio do corpo, eu me levanto, essa experiência mesmo do gato, eu só me dei conta que eu estava fora do corpo, porque eu vi Blue e eu sabia que Blue já morreu. Mas não é nenhum espanto. Entendeu? Depois de um tempo, mais de 40 anos vivenciando isso, eu saio do corpo quando eu saio com uma naturalidade muito grande. Então, para mim, não é um espanto, não é nem um espanto. Eu saio do corpo. E aí, fui conhecendo cada vez mais o mundo espiritual. Fui vendo que o mundo espiritual, nas camadas mais próximas daqui da dimensão física, o mundo espiritual é mesmo como o nosso lar, com outras cidades, talvez muito parecidas com a Terra. Muito parecidas com a Terra. E aí eu digo, graças a Deus que é assim. Porque se a gente morresse, desencarnasse, e de repente se visse no outro lugar, ambiente, no outro mundo completamente diferente de tudo que a gente conhece, nós enlouqueceríamos. Não teríamos referencial. Foi um lugar completamente diferente, só a gente estranha, um outro modo de vida totalmente diferente. Então, não, a gente sai do corpo e a gente se vê quando vai para o mundo espiritual, a não ser que desça para o umbral. Aí é muito diferente do que a gente tem aqui. É pior do que os piores bairros mais perigosos do Brasil e de alguns outros países. É muito pior. Se desce para o umbral, para baixo, para as trevas, para o abismo, aí é outra história. Mas se você vai para o nosso lar... Você já foi lá? É? Você já foi lá, Maurício? Já. Várias vezes. Várias vezes, já fui várias vezes. Para zonas escuras, já fui em lugares terríveis. Mas normalmente eu não vou só. Normalmente eu não vou só. Vou sempre acompanhado com alguém que é mais forte do que eu, que me protege. Né? Nunca recomendo, não faça, não desça para as zonas escuras sozinho, porque realmente é perigoso. Né? Mas aí, quando você vai para as cidades do mundo espiritual, tipo o nosso lar, você chega lá, as pessoas dormem, comem, tomam banho, tem roupa, tem veículo. Já vi várias cidades no mundo espiritual que tem carro, caminhão, ônibus. Nosso lar tem o famoso aeróbus, né, que flutua, tipo um trem flutuante. Né? Eu já viajei em nave extrafísica, não extraterrestre, extrafísica. Já fui para outro planeta uma vez numa nave extrafísica. Eu sabia que era outro planeta. Né? Eu cheguei lá e disse, eu estou em outro planeta, uma euforia enorme, e tinha alguém me acompanhando, não estava só. Então a gente vai vendo que o mundo espiritual, mais próximo da crosta terrestre, é muito parecido. Mas se você vai para uma região de claridade, seja após a morte, seja numa projeção astral, você vai para uma região, é claro, você saiu do corpo, né? De repente você está num lugar que você vê aquela claridade de sol, claridade solar, não tenha medo, fique tranquilo, porque ali o mal não chega, os maus não chegam, ninguém vai lhe agredir, ninguém vai tentar lhe agarrar, lhe pegar, lhe aprisionar, não tem perigo nenhum. Agora, se você sair do corpo, de repente você está numa região escura, ore, reze, chame seu mentor, seu protetor, porque você está correndo perigo. Porque nas zonas escuras é perigoso, mas na região clara não. Eu vou para a região clara, não tem perigo. Vai para qualquer lugar,
horizontalmente falando, vou para qualquer cidade que eu queira, no mundo espiritual. Né? Aí as coisas são muito parecidas com as nossas aqui. Eu já fui para festa, a gente fica lá conversando, comer. Eu já tomei banho de mar. Há pouco tempo atrás, eu surfei no mundo espiritual. Eu nunca surfei no plano físico. Nunca, tentei dos 22, 23 anos, tentei. Sofri uns 3 acidentes, me ralei, a água viva me rolou, me queimou. Os 3 acidentes eu desisti, isso não é para mim. Aí parei, nem tentei mais. Mas há pouco tempo, agora esse ano, eu me vi numa praia surfando, o Marcinho, um amigo da gente, Marcinho de Marcinha Lavinica, surfando com o Marcinho. Ele é surfista, aqui no plano físico, ele é surfista. Eu surfando com ele, surfando. Só lá no espiritual, né? Só lá no astral. Eu surfando. Né? Quando eu estava lá na beira da praia, tinha as pessoas, outras amigas lá na beira da praia, mas eu, particularmente, outras pessoas surfando. Então eu já peguei uma do jacaré no braço, né? Vou na casa de meu pai direto, meu pai tem 16 anos, encarnou, vou direto, já fui muitas vezes na casa de meu pai, acompanhei todo o desenvolvimento dele, desde o início, que ele ficou péssimo, ficou péssimo, né? Mas por 3 vezes meu pai estava bem, já estava sorrindo, estava ótimo, e hoje está muito bem. Então a gente vai, com a projeção astral, se você souber aproveitar, e não necessariamente a saída consciente, se você não consegue. Eu conheço gente, né, que fez todos os cursos de Wagner, Borges, já leu tudo quanto é livro que saiu de projeção astral e diz: eu nunca tive uma experiência consciente de projeção astral. Inclusive tem uma aqui, né? Um companheiro nosso. Até hipnose eu tentei com ele uma vez. Vamos tentar uma hipnose? Não funciona. Nem com hipnose, não vai. Tem uma trava. Então tem gente que não consegue. Então a projeção astral é para todo mundo? Não é, nem todo mundo consegue. Não é que seja proibido, não é para uma casta, não é para um iniciado, não é para ninguém especial, nada disso. Mas tem gente que simplesmente não consegue ter uma experiência consciente, não consegue, tem alguma trava subconsciente, sei lá, alguma coisa que trava e a pessoa não consegue ter. Tem gente que não gosta, tem gente que me procura nas redes sociais, Facebook, vendo meu canal, que como está tendo experiência de projeção astral, aí não entende nada, não sabe nada disso, né? Aí mesmo está começando, né? Está começando a ter experiência, aí fica com medo, não sabe o que é, aí me pergunta o que é e tal, e começa a acompanhar o meu programa, porque tem muitos vídeos no meu canal, no YouTube, falando de projeção astral, né? Aí as pessoas interessadas começam a aprender, e tem gente que diz: como é que eu faço para acabar com isso? Como é que eu faço para parar com isso? Aí eu digo: olha, projeção astral não é doença, então não tem cura, é igual mediunidade, você é médico, você nasceu médico de corporação, você pode acabar, é clarividente, nasceu para clarividente. Tem como acabar com isso? Não é uma doença, é um dom. Então você tem que aprender a conviver, você tem que estudar para conhecer, para ter algum tipo de controle, para você, né, não se deixar se desequilibrar com o que você vê, porque o clarividente não escolhe o que está vendo. Né? Eu já vi muita gente, né? Eu quero ser clarividente, mas fazer exercício do chakra frontal, eu quero ter clarividente. Eu digo: olha, você não sabe o que está pedindo. Até usa aquela frase: cuidado com o que você deseja, o seu desejo pode se realizar. Eu falo isso, cuidado. Está querendo ser clarividente? Você despertar mesmo o chakra frontal e começar a ver espírito, você não vai escolher o espírito que você vai querer ver. Lembra do sexto sentido, o garotinho? Eu vejo gente morta, o que é que ele via? Só via coisa horrível. Só via gente com a cabeça arrebentada de tiro, enforcado. Era bom para o garotinho, coitado, morria de medo. Então você vai desenvolver um dom que você não está preparado para conviver com ele, deixa que a natureza cuida. Né? Então a única coisa, o único dom que realmente que eu trabalhei para desenvolver foi a projeção astral. Aí você sai do corpo, você só vai para um lugar bom, nunca vai ser atacado, só vai ver coisa boa? Não! Como eu falei aqui no início, minha primeira experiência, a gente foi uma mulher de vermelho, tem a mulher de preto, né? A minha foi a mulher de vermelho. A minha não foi a mulher de preto, a minha foi a mulher de vermelho, que ela tinha um cara de raiva, já veio sobre mim. Minha primeira saída do corpo, já fui logo atacado. Então, vai sair do corpo, é tranquilo, não vai acontecer nada, nunca vai ser atacado? Claro que não.
A não ser que você esteja o tempo inteiro protegido, acompanhado e protegido por seu anjo da guarda, seu protetor, seu mentor espiritual, o tempo inteiro protegido, e você esteja completamente equilibrado. Porque aí o seu equilíbrio interior vai fazer com que a sua vibração seja elevada, você irradia mais luz, e isso é que barra verdadeiramente os ataques espirituais, vai atrair os bons espíritos, os espíritos mais evoluídos, né? E isso é que lhe garante mais segurança. Mas se você não tem um equilíbrio, tem muita gente, que eu falo muito isso nos meus programas, muita gente que só quer saber de projeção astral, só quer estudar projeção astral. Começa a falar da parte interior, de mudança, transformação, ele pula fora. Eu quero técnica para sair de corpo. Você quer sair de corpo para quê? Você quer sair de corpo para quê? Vai fazer o quê? Como muitas vezes eu vi Wagner Borges em palestra, falando, é para ir na casa do vizinho, ver a mulher, ver a vizinha tomando banho. Eu vi Wagner Borges falar, é para ir lá ver a vizinha tomando banho. Para que você quer desenvolver a projeção astral? Né? Tem que ter um objetivo. E para você ter uma proteção adequada espiritual, você tem que ter um objetivo nobre. Nobre. O que você vai fazer com a projeção astral? Você quer a projeção astral para quê? O que você vai fazer com isso? A mesma coisa é outras mediunidades, a clarividência, a clareaudiência, a incorporação, né? Fica querendo desenvolver um dom e você vai fazer o que com isso? Você está buscando um equilíbrio interior para desenvolver isso? Sai do corpo. Se você aprendeu a sair do corpo, tá, sai do corpo, agora que eu quero. Aí, pronto, a depender de como você está interiormente, do seu equilíbrio, quando você sai do corpo, ou você já desce logo para uma zona escura, compatível com a sua vibração daquele momento, ou você desce para a zona escura. Se você está muito bem, você vai com quantidades legais. Isso mesmo, 40 e tantos anos de experiência, vem me mostrando isso. Porque quando eu não estou bem, de repente eu estou lá na zona escura, sou atacado. Né? Se dentro de uma vaidade, de uma arrogância, você acha, não, eu posso ir sozinho, eu vou lá sozinho, é atacado, vai levar porrada lá no mundo espiritual. Né? Tem que reconhecer os limites, tem que reconhecer os limites, as fraquezas. Nós não podemos tudo, nós não somos superman, super-homem. Nós temos os limites. Né? Então, hoje para mim, por exemplo, no meu programa, no YouTube, que é o programa Visão Espiritual, eu pouco falo de projeção astral. Já afastei muita gente que só quer saber de projeção astral. Já afastei muita gente. Seleção natural. Por quê? O meu programa fala muito mais das questões internas, de mudança, de transformação interior, de autoconhecimento, de autotransformação. Eu falo muito mais dessas coisas no meu programa. De vez em quando eu faço uma fala de projeção astral. Aí imagina, já vem falar de projeção astral. Fevereiro para março eu fiz um workshop. 5 modos de projeção astral. Aí veio um cara de gente que projeção astral. Quando começa a falar de orgulho, de vaidade, de preconceito, de racismo, começa a falar de coisa de transformação, a galera some. Porque não quer saber disso. Aí só quer técnica, quer aprender a sair do corpo, mas não está buscando o equilíbrio interior, não está cuidando do seu interior. Né? E uma pessoa desequilibrada, desajustada mentalmente, emocionalmente, quando sai do corpo, ela vai atrair o quê? Espírito de luz ou espírito das sombras? Das sombras. Você está com a sua vibração baixa, seu padrão vibratório, vibracional baixo, você sai do corpo, você atrai o espírito compatível, mesmo tipo de vibração. Para você atrair bons espíritos que lhe levem para um lugar legal, para você conhecer uma biblioteca, um museu, escolas, assistir uma palestra no mundo espiritual, você pode ser levado. Muitas vezes eu fui, quantas vezes eu assisti palestra? Uma vez eu me vi fazendo uma palestra no mundo espiritual. Um auditório grande, parecia um cinema, que eu estava fazendo uma palestra lá. Né? Se eu posso fazer aqui, eu não posso fazer lá também? Pode. Né? Tudo que a gente pode fazer aqui, também pode fazer lá. Então, o mais importante de tudo é a gente buscar o equilíbrio interior. O mais vem por acréscimo. Né? Buscar, como dizia Jesus, o reino dos céus, buscar o reino dos céus. Né? O mais vem por acréscimo.
Então, é buscar um equilíbrio. Hoje, a minha grande preocupação com as pessoas que me seguem no meu canal é trabalhar esse equilíbrio interior e não só a busca. Eu fiquei bem famoso, entre aspas, por causa do meu livro Samacan, por causa da projeção astral. Então, até hoje, ainda tem muita gente que me procura só por causa da projeção astral, só quer saber de projeção astral. Às vezes, eu estou fazendo uma live falando com as 2 últimas semanas. Eu falei sobre o grande farol, falando de Jesus, o grande farol. Aí no meio, o que é que eu faço mais aí do corpo consciente? As perguntas. Eu falei, olha, aí eu boto, né? Olha, não é o tema da noite, eu só respondo perguntas no tema da noite. Aí eu, educadamente, eu dou cortadinha, não respondo. Quando eu for falar de projeção astral, eu respondo. Assista outros vídeos no canal que tem esse tema, tem um monte de vídeo. Veja os vídeos aí do canal. Porque tem uma galera que entra, aí a gente está no meio da sua live, no meio do programa, que só quer técnica de projeção astral. Às vezes é um cara de menino, adolescente, quer técnica de projeção astral. Menino, vai jogar videogame. Uma vez um entrou no YouTube e fazendo umas perguntas tal. A maneira dele escrever, a maneira como ele perguntar, perguntei, vem cá, qual é a sua idade? 12 anos. Outra vez, qual é a sua idade? 11 anos. Caramba, está cada vez mais novo. Eu achava que eu comecei novo, com 19, 11, 12 anos, já está cada vez fazendo projeção astral. Menino, vai jogar videogame. Vai jogar videogame. 11, 12 anos que ele faz projeção astral. Vai jogar videogame, menino. Não é para você não. Diga, pode. Você não acha? Eu estou só pensando mesmo numa provocação. Sim. Você não acha que isso é um aspecto positivo? Por exemplo, você despertar para a espiritualidade, assim. Talvez o caminho seja inverso, né? Mas você despertar, né? Para esse conhecimento espiritual, ou seja, saber que você tem um corpo físico, que você pode movimentar esse corpo numa outra dimensão. Isso não seria positivo, não seria mais uma questão de você, de orientação mesmo? Porque há 12 anos você está preocupado com isso. Eu considero um aspecto positivo. Concordo. Também vejo assim, também acho. Tem esse lado positivo que estão despertando cada vez mais cedo. Né? Agora, não acho que seja uma idade adequada para estar começando a estudar e querer fazer projeção astral. O menino que está ali, o que é que o menino faz no dia a dia? Não tem maturidade para fazer projeção astral, não tem maturidade para lidar com aquilo que vai encontrar no mundo espiritual. Não tem maturidade para lidar com isso. A outra coisa, pessoas que usam droga, né? Disse vários. Eu estou tomando chá de ayahuasca, estou querendo fazer projeção astral. Aí eu vou e desestimulo. Eu nunca usei, não vou por aí. Porque se você usa droga, até tem um programa, tem um vídeo lá no meu canal sobre droga, projeção astral, né, falando, se você usa droga e vai fazer projeção astral, você nunca vai ter certeza se aquilo foi uma experiência verdadeira, projeção astral, ou foi uma alucinação da droga. Entendeu? Aí um menino desse aí, uma criança dessa, está jogando videogame, ele acha que projeção astral é como um videogame. Ele não sabe nem distinguir. Se ele realmente tiver uma experiência fora do corpo, totalmente desamparado, ele vai saber distinguir aquilo da realidade virtual que ele está lá o dia inteiro no videogame, uma criança. Agora, que o despertar é bom, né? O despertar é bom. Aí eu falo, assista, veja um vídeo assim e tal. Ele não lê livro, né? De 11 anos, mas lê livro, de projeção astral, um livro filosófico, tá, né? Às vezes é uma curiosidade. Porque hoje em dia tem desenhos animados que falam de projeção astral, tem animações que falam de projeção astral, tem filmes como aquele Doutor Estranho que tem uma projeção astral, né? Isso desperta adolescente, um monte de adolescente desperta a projeção astral, aí começa a procurar no YouTube coisa de projeção astral. Na cultura oriental, tem uma tradição, você vê que os desenhos, os jogos orientais trazem essa questão de você sair do corpo, tá? Aqui no Ocidente não é muito comum, mas no Oriente você vê essa preocupação e esse conhecimento também nos jogos, nas brincadeiras e tudo. Talvez eu fiquei pensando, assim, quando você fala desse despertar de 11 anos, seria um caso assim, da gente realmente orientar essa meninada mesmo para esse conteúdo espiritual, do corpo.
Tem uma vida além da vida, né? Agora não é o meu público-alvo. o meu canal, cada vez mais, eu acho que ele afastou muito adolescente. Que do oba-oba da projeção astral, muitos desses se afastaram. Por quê? Porque eu cada vez mais venho meu programa completou agora em outubro 2 anos. E eu cada vez mais aprofundo, estou aprofundando cada vez mais das questões reflexivas, filosóficas da vida. Então, não é para criança, não é para adolescente, que não lê um livro, ainda mais hoje, que não quer ler um livro. Você já leu alguma coisa sobre isso? Não, nunca leu nada. Então, o meu público-alvo do meu programa hoje não é. Né? A criança vai pegar um Sanacão para ler? Não é para criança. Tanto que quando eu programo lá o meu programa no YouTube, tem lá, né? Com a escuta não é para criança ou não, você me mata, não. Eu vou dizer que é para criança? Não é para criança. Falo de espírito, falo de morte, falo de ataque espiritual, falo de um monte de coisa. Não falo só de coisa bonita, tem as coisas feias também, quando você sai do corpo, às vezes é atacado. Tem um monte de coisa também, os riscos. Né? Então não é para criança. Meu conteúdo não é para criança. Entendeu? O meu canal não é para criança. Né? Mas, quanto tempo eu tenho aí, Nadia? Bem, já estamos. 8h33. 8h33. 8. Você tem aí mais de 5 minutos, né? Então já vou finalizar. Né? Aí se quiserem fazer mais perguntas, a Wanda já está fazendo, mas se quiserem também mais perguntas. Né? Mas então é isso. A projeção astral, ela nunca deve ser vista como algo apartado, separado da ideia de mundo espiritual, da ideia de vida após a morte. Sempre, o conteúdo maior que eu sempre vi na projeção astral foi a certeza da imortalidade da alma, a certeza de que a vida continua após a morte do corpo. O que eu mais ganhei com a projeção astral foi isso. A certeza de que a vida continua. Já encontrei quase todos os meus parentes e amigos que desencarnaram de 78 para cá. Pais, tios, irmãos, amigos, vários. Primos, né? Já encontrei. A maioria eu encontrei de lá para cá. Alguns porque eu pensei muito até encontrar, outros simplesmente de uma forma espontânea, sem eu planejar nada, encontrei, né? Ou me procurou. Isso me dá uma certeza da imortalidade da alma. E, concluindo, quando eu passo a ter certeza da imortalidade da alma, passo a ter certeza de que a vida não acaba após a morte, você alarga a sua visão de a vida começou antes do berço e vai continuar além do túmulo. Isso lhe dá uma responsabilidade maior. Né? Porque uma pessoa que pensa que não, eu nasci e quando eu morrer acabou, não existe nada. Então eu posso tudo, eu posso fazer tudo. Se eu cometer um crime e a justiça, a polícia não me pegar, não me punir, eu estou impune, depois morreu, acabou, estou impune. Quando você passa a acreditar, e mais do que acreditar, quando você passa a ter certeza de que a vida vai continuar, e você passa a conhecer a lei de causa e efeito, a lei do karma, a lei de ação e reação, e você sabe que as suas ações vão gerar consequências, né? Tudo aquilo que você fizer, karma é ação, em sânscrito é ação, né? Toda ação vai gerar uma reação, ao contrário à deusa física, né? Tudo vai ter consequência. Todo mal que a gente faz aqui nessa dimensão, nesse plano, enquanto encarnado, está gerando consequências. Ora, essas consequências vêm no aqui e agora dessa vida mesmo, mas ora, elas vêm numa vida futura. É por isso que muitas vezes nós agora sofremos uma série de coisas, sofremos acidentes, sofremos violências, adoecemos, várias coisas que acontecem na nossa vida. Ou acontece com uma outra pessoa que você conhece, um ente querido, e você, mas por quê? Isso não é justo, uma pessoa tão boa está sofrendo isso. E às vezes você não consegue entender, mas quando você estuda a lei de causa e efeito, a lei do karma, né? A reencarnação, que faz parte do processo de evolução do espírito, da alma, você aprende que ninguém sofre inocente. Ninguém sofre inocente. Eu levei 9 anos ouvindo isso em professor Walter Couto, na reunião mediúnica, que eu trabalhava com ele, né? Ficava do lado dele.
E eu via direto ele dizendo para os espíritos: ninguém sofre inocente. Isso nunca saiu da minha cabeça: ninguém sofre inocente. Você vê uma pessoa inocente, não fez nada, está sofrendo, uma prisão inocente, não fez nada. Se você pudesse ver o passado daquela pessoa, você vai ver a causa lá atrás, em outra vida. Tudo que a gente passa, tudo que a gente sofre, é apenas consequências dos nossos atos. Ou praticados agora nesta vida mesmo, ou foi lá atrás em outra vida. Mas quem praticou? Ah, não era eu, era você sim. O corpo é outro, a personalidade é um pouquinho diferente, mas era você. A individualidade, o espírito, é a mesma. Né? Eu já tive a oportunidade de fazer muitas regressões de memória, sempre fora do corpo, de uma forma espontânea. Algumas vezes o meu mestre Sanacan tocava um ponto da testa e me fazia ver também. Né? E eu vi muitas coisas do meu passado que eu vejo que tem a ver com o meu presente. Coisas que eu já sofri, eu sofro no presente, que tem uma causa lá no passado. Quem criou a causa do passado? Eu mesmo. Não foi ninguém. Você não sofre pelos outros. Os pais não sofrem pelos filhos, nem os filhos sofrem pelos pais. Cada um só sofre aquilo que deu causa. Né? Então é importante que a gente, quando pensar em projeção astral e vida após a morte, que a gente pense que isso tudo deve levar a gente a desenvolver uma consciência maior, ampliar a nossa consciência, expandir a nossa consciência, para a gente saber que somos almas imortais, somos espíritos imortais, não nascemos agora, não teremos apenas essa vida, vamos continuar vivendo além. E o que vamos levar? Material? Nada. Como diz minha mãe, caixão não tem gaveta, não vamos levar nada de material para outra vida, nada. Os milionários de repente desencarnam, só está com a roupa do corpo e nada mais, todos eles só com a roupa do corpo. E o que é que a gente leva? É o conhecimento, é o aprendizado, são as experiências, as boas lembranças, as recordações, os sentimentos. É isso que a gente vai levar. Né? Mas vamos abrir aqui para a pergunta, para a gente não avançar demais. Perguntem. Eu queria mandar uma pergunta. O que você falou no início, né? Assim, que as pessoas perguntam muito a você sobre o processo, o método utilizado para você sair um pouco de uma projeção, como você falou, consciente, né? Uhum. Então, teria alguma metodologia específica que você pudesse falar? A minha técnica está totalmente descrita no Sanacan, em detalhe, mas basicamente controle da respiração. A base da minha técnica é o controle da respiração. Né? Deito, o corpo estirado, né? Os braços tirados ao longo do corpo, fecho os olhos, e ali eu começo a respirar. E fico concentrado, isso eu aprendi com a yoga. Concentre-se na respiração, você vai respirando. De uma forma profunda, respira e solta lentamente. Vai, né? Inspira lentamente, enche o pulmão e solta. Quando você faz isso, isso por si só, depois de um tempo, 5 minutos, se você fizer isso, você já fica relaxadão. E se você está concentrado na respiração, você não está pensando em mais nada, as preocupações, a ansiedade, tudo vai embora, quando você está concentrado na respiração. E isso está levando o corpo a um relaxamento profundo. Se você faz isso de noite, eu sempre fiz de noite, na maioria das vezes, né? Mas quando você faz de noite, depois de um dia extenuante, de trabalho, desgastante e tal, a tendência no início é o quê? Dormir. Todo mundo respondeu. Dormir. O que acontecia comigo nas minhas primeiras tentativas? Dormir. Tentava até respirar, acordar de manhã. No outro dia, de novo, era toda noite. Foi intenso, o meu processo foi intenso. Né? Tentava, dormia. Né? Até eu começar a controlar, ter um controle. Aí o processo de controle mental. Então, pratiquei muita meditação, nessa época também. A meditação me ajudou muito. A meditação é o controle do pensamento, não pensar. Então, o processo de concentração, concentrar no objeto. Eu também fazia isso na época das práticas. Isso ajuda. Né? Então eu, com a respiração, controlando a respiração, levava o corpo a um relaxamento profundo. Né? No início eu sentia um estado vibracional, ver aquela vibração. Quando eu sentia aquela vibração no corpo,
Depois de um tempo eu já sabia que aquilo ali, pronto, é só eu pensar, vou me levantar, já estou fora. Das primeiras vezes eu fiquei flutuando. Eu ficava flutuando. Mas bastante. Aí tem que perguntar, eu sinto é ver, estou sentindo meu corpo leve, o que é que eu faço? Simplesmente pense, vou me levantar. Então, você está fora do corpo. Você sentiu o estado vibracional, você está leve. Estou com o corpo leve, você já está fora do corpo. Aí o que é que eu faço? Se levante, pense, vou me levantar. Quando eu penso, vou me levantar, ou em pé ou sentado. Uma rapidez, mais rápido que um raio. Então, basicamente, por conta da respiração, agora, claro, o processo mental, eu desenvolvi uma disciplina mental do controle, né? Superação do medo, porque no início dava medo. Isso dava medo, não vai você pensar, se eu sair do corpo, vou ver. Se você está com medo, não vai. Ou você encara os seus medos, ou não vai. Eu não tinha medo do espírito? Tinha. Eu fui criado desde pequenininho, principalmente minha avó materna, contando história de terror, de alma, de espíritos fantasmas. Eu fui criado. Né? Até adulto eu dormia no calor do cano, pelo menos o pé eu cobria. Por quê? Porque minha avó dizia que de noite vinha as almas peladas, pegava o pé. Eu até adulto ainda cobri o pé. Né? Você cresce com essas crenças. Contigo desde a infância, né? Então você tem medo, né? Aí ou você trabalha esse medo, né? E lá na minha casa, meus irmãos, a gente na infância, né? A gente gostava de filmes de terror, Boris Karloff, Vincent Price, né? O parque, umas séries lá, nos meus 12 anos, eu gostava disso, né? Então tinha medo, espírito, demônio, tinha medo. Aí sabe o que a gente fazia? Na infância. A experiência de controle do medo, superação do medo. A nossa psicologia menina, o que é que fazia? Um de cada vez entrava no quarto, de noite, sentava no chão do quarto, no meio do quarto. Né? Aí os outros ficavam lá de fora, aí apagava a luz e fechava a porta. Não podia levantar. E a gente ficava na porta. Só uma penada. Coisa de criança, né? E a gente ficava sentado ali, morrendo de medo no escuro, ouvindo aquele barulho ali, se controlando, morrendo de medo, se controlando. Mas teve algum efeito depois do futuro? Teve. Perdeu o medo do escuro, medo pelo milhovial, uma penada. Encarar. Né? Quem lida com o espírito, seja numa reunião mediúnica, como a gente lida aqui no santuário, com a projeção astral, você tem que encarar, você não pode ter medo de espírito. Né? Tem espírito ameaçador em reunião mediúnica? Tem. Eu já ouvi quantas ameaças, vou lhe matar, vou fazer isso, é desgraçado, você é miserável, vou acabar com você. Quantas? Se eu fosse ter medo, ficar impressionado com isso, eu não trabalho em reunião mediúnica há muito tempo, eu já fui ameaçado incontáveis vezes de morte. Já estou com 64 anos, ainda não me mataram. Não é assim, só vai na hora. Né? A alimentação tem alguma influência? É? A alimentação. Alimentação? Olha, na saída do corpo em si, não. E vou dizer por quê. Quando eu lá comecei, eu virei vegetariano radical, porque foi a influência do livro que eu li, Yoga, Yoga. Aí eu virei vegano, tá. Pode até ter facilitado, não sei exatamente até que ponto isso me ajudou na época. Mas depois que eu voltei a comer carne, peixe, tive muitas experiências, tive experiências fantásticas de projeção astral, depois de ter comido de noite, ter comido peixe, tomei um pouco de vinho, tomei café, né? Aí demorei para dormir, mas 4, 5 horas da manhã tive uma experiência fantástica de exoprojeção, sair do planeta. Então, impede, não me impede. Eu comer carne e tal. Agora, para mim hoje, o que é que eu vejo? Da minha experiência toda com isso. Fiz todo tipo de dieta. Lacto-vegetariano, fui vegetariano, fui super carnívoro, todo tipo de experiência com alimentação eu fiz. E com todas essas dietas alimentares, eu tive projeções astrais fantásticas.
Agora, se você de noite come uma comida pesada, como um churrasco, come um pratão de feijoada, aí vai deitar, querer sair, não vai sair nunca, porque o estômago está cheio, né? O processo digestivo é demorado, é uma energia pesada, você vai apagar e não vai sair do corpo, dorme e não sai do corpo, né? Você está preso no processo de digestão. Além disso, você come carne, aí eu acho que isso contribui na vibração do ectoplasma. Uma coisa que eu aprendi com o Dr. David, o espírito que trabalhou comigo muito tempo atrás, o Dr. David dizia o seguinte: o ectoplasma animal entra em choque com o ectoplasma humano. Uma coisa que eu aprendi com ele lá nos anos 80. O ectoplasma animal entra em choque com o ectoplasma humano. O que isso quer dizer? Nós temos ectoplasma, tá aí, no papel, né, que a gente usa inclusive para trabalhos diversos, usa o ectoplasma e tal. Mas quando você come um animal, aquele ectoplasma do animal está ali também no seu corpo. Se você sair do corpo levando, e às vezes é inconsciente, você sai do corpo, o próprio ectoplasma humano, se você levar muito ectoplasma no seu corpo espiritual, você pode ficar aqui no que eu chamo de zona etérica. O mundo pode ir para qualquer país, está vendo as coisas do plano físico, tá? Não impede nada. Mas você não consegue subir para uma cidade, nem uma cidade como o nosso lar. Você não consegue subir, você está envolto no ectoplasma, que o ectoplasma é muito mais uma energia densa, matéria, é muito matéria o ectoplasma. Se você está muito envolto no ectoplasma, você não consegue subir. Você pode ficar por aqui, pode descer para um bravo, beleza. Mas subir muito, cheio de ectoplasma, não vai. Isso também se você comer muita carne, comer carne de noite principalmente. Você está cheio de ectoplasma animal, não é nem mais humano. Agora é ectoplasma animal, que já está entrando em choque no seu ectoplasma humano, segundo o doutor dele, né? Aí você sai do corpo, isso vai atrapalhar também, para você subir. Então, a questão de comer ou não comer carne, porque é muito pessoal, né? Não impede que saia do corpo, não impede a projeção astral, nunca me impediu, né? Agora, o processo digestivo é muito mais demorado, você vai ficar com aquela energia, com aquele ectoplasma ali no seu corpo por muito mais tempo, né? Isso vai atrapalhar, talvez, na qualidade da experiência fora do corpo, na qualidade da projeção astral, mas impedir a projeção astral, não impede não, porque eu já tive comendo tudo, entendeu? Quer perguntar? Então, assim, a projeção astral, a gente pode utilizar para um despertar espiritual e também para trabalho fora do corpo, né? Sim, também. Acho que é uma das coisas principais, né? Sim. Porque eu não sabia o que era projeção astral e eu tinha sonhos lúcidos. Tanto que eu sei onde é isso aqui, aí pulava de telhado em telhado, no bairro lá onde eu moro, né? Sabia o que eu estava fazendo e levava muito na brincadeira, né? Sem saber, e parava também já e me deparava com situações também que eram muito ruins e eu não sabia o que fazer, ficava desesperada, né? Hoje, assim, eu sei que a oração me tira de qualquer situação como essa, né? Mas hoje eu tenho a consciência do que é a projeção astral, então olhando para trás já, assim, clareia um pouco. Mas ainda assim, é aquela coisa, eu tenho medo, porque eu não quero ver. É normal, é natural. Eu tenho espírito, medo até hoje. Eu tenho medo de ser atacada, não saber Eu o que me fazer. E também de não saber como que eu vou utilizar isso, né? Porque se eu for fazer algo desse tipo, eu quero utilizar isso de uma maneira consciente, né? De uma maneira de algo que vai trazer realmente alguma transformação, algum resultado. Não só como eu fazia na louca, assim, sem saber, né? Eu só estava do outro lado, mas eu nunca fiz nenhum processo de respiração, nada. Porque eu não tinha ideia. Onde tem muita gente que busca estudo da projeção astral com um tipo de literatura americano, principalmente, europeu, que tem uma outra mentalidade. É aquela coisa mais científica, um viés mais científico, e que não é com eles. Aí eles às vezes criticam nós brasileiros que o nosso viés é assistencialista, que tem uma influência muito do espiritismo, do assistencialismo, de ajudar.
usar a projeção astral para ajudar os outros. Eu antes de saber o que era projeção astral, já estava lendo Allan Kardec e outros livros espíritas. Então, minha maior influência foi no espiritismo. A teosofia, que já é diferente do espiritismo, aprendi a filosofia é diferente, mas eu tive uma influência muito grande espírita, que é assistencialista, de ajudar. É o que a gente faz aqui no Santuário, é assistencialismo, né? Então, essa para mim foi a minha grande influência, a minha maior influência de tudo que eu li, que eu estudei de espiritualismo, foi o espiritismo. Então, quando eu comecei a procurar desenvolver a projeção astral, não foi para passear, não foi para fazer turismo astral. Mas vezes eu falo, não foi para fazer turismo astral, só para conhecer o mundo espiritual, não. E eu me beneficiei e fui muito auxiliado no meu desenvolvimento da projeção astral, porque desde o início, por ter essa influência do espiritismo, eu estava dentro de ser espírita, desde o início, o que eu fazia? Quando eu produzia o fenômeno, o relaxamento, tudo aquilo que eu fui desenvolvendo com a minha técnica, mas ao mesmo tempo eu orava. Eu na época ainda nem sabia que era meu mentor espiritual nem nada, mas eu tinha lido livros da teosofia, como os mestres de Ascenda, auxiliares invisíveis, que falavam dos mestres e tal. O que eu fazia? Pedia que me fosse enviado um mestre espiritual para me auxiliar, Desde o início eu pedia que alguém viesse me ajudar. E quando eu comecei a desenvolver, sempre eu chamava, venham, me ajudem a sair do corpo e me levem para trabalhar. Me levem para um umbral para resgatar. Gente, quantas vezes eu fui levado para um umbral para trabalhar, para resgatar? Entendeu? Aí também, agora, mas também vai levar para o lazer, como eu disse aqui, que eu surfei. Também tem lazer, o espiritual também tem lazer. Eu fui ao cinema com meu filho Bruno. Eu fui ao cinema no mundo espiritual. Já vi shows, gente tocando. Né? Então, é só trabalho? Não. Mas a partir do momento que eu me coloquei disponível para o trabalho, me ajudem a sair do corpo consciente e me levem para trabalhar. Mas me ajudavam, eu saía do corpo consciente. Vejam que a primeira experiência que eu contei, que a Selene estava lá, né? Eu fiz a técnica toda e fiquei ali, apontando, bobão. Tá? Se a Selene estivesse lá e tivesse dito, Beto, saia, talvez eu nem tivesse saído. Entendeu? Mas tinha uma pessoa boa, encarnada, fora do corpo, pessoa boa, que estava ali para me ajudar. Beto, saia, aí eu saí. Aí começou, quantas e quantas vezes eu saí do corpo assim, auxiliado. Chegava alguém lá, porque é um espírito que tem um poder. Às vezes chega lá em você, se você é uma pessoa digna, boa, se você quer trabalhar no espiritual, você tem boa disposição, você tem boas intenções, ele chega lá, ele dá um passo em você, você já está fora. Pode, e faz, ele fizer muito comigo, e faz, é só querer. De qualquer um, tira do corpo. Eu já tirei uma vez, não vou entrar em detalhes da situação, mas eu já tirei uma pessoa do corpo. E eu não tenho essa evolução. Mas no espírito evoluído, como o meu mestre está na casa, então passa pelo. Agora, vai fazer isso com qualquer um? Para ir brincar, para ir passear, para fazer tudo mais? Não. O espírito evoluído não vai ficar ajudando ninguém para fazer besteira. Né? Vai ajudar quem quer trabalhar. Então, desde o início, isso me ajudou muito, porque eu quero. Me tire do corpo, me ajude a sair do corpo. Consciente, e me leve para trabalhar. Bom, tem que me levar para trabalhar. Agora, acabou o trabalho, agora vamos passear também, vamos conhecer uma cidade espiritual, vamos numa biblioteca, vamos num museu, entendeu? Trabalhava e também aprendi muito, conheci muito do mundo espiritual. Não era só trabalhar. Méritos, né, então? Você trabalha e tem os méritos lá, porque tem muita coisa que a gente não pode Às vezes eu levo o espírito para atender lá em casa. Teve uma vez, esse ano também, que eu levantei, dentro da noite, quando eu levantei, tinha uma menina, uma garotinha sentada numa cadeira, um pouco afastado do pé da minha cama, que o meu quarto é maior, quando eu saio do corpo, né? A réplica etérica do meu quarto é maior, o meu quarto é mais amplo, né? Quando meu irmão esteve lá também, estava sentado na cadeira, o quarto era mais estreito. Eu saí, tinha uma garotinha assim, já levantei, fui direto para a garotinha e dei um passe dela. Ninguém me falou nada. Eu já levantei, não sei, com intuição, não sei. Eu já levantei, fui direto para a garotinha, o espírito desencarnado. Quantas vezes eu levava, desde o início levava para cá para dar um passo, para fazer um trabalho espiritual. É um trabalho. Para mim a projeção sempre foi
um mecanismo, um instrumento de trabalho e aprendizado também. Não só de curtição. Projeção astral para mim nunca, na verdade, nunca foi curtição. Não deve ser. Não deve ser. É um instrumento de evolução, de aprendizado. Fale com relação aos ataques, porque tem gente que só de pensar que pode ser atingido fora do corpo, né, no plano espiritual, aí já entra em pânico, não quer nem ouvir falar, né? Porque essa questão dos ataques espirituais, a gente sabe, né, que a gente que já estudou essas questões sabe que é uma coisa mais energética, né? Não é aquela coisa que tem gente que diz, se você sair do corpo, aí vem um espírito, vai entrar no seu corpo, você não volta mais. Coisa desse tipo. Aí você falar um pouco assim da questão desses ataques espirituais. O ataque espiritual tem muito a ver com sintonia. Né? É você estar com a vibração baixa, você não está bem emocionalmente, psiquicamente, você está com a raiva, está com mágoa, alguma coisa que lhe estabiliza, você não está bem, a sua vibração está baixa. Então isso faz com que você sintonize com o espírito daquela mesma frequência. Então ele tem mais facilidade de se aproximar de você. De repente um desafeto do passado, um cobrador do passado, de algo que você fez a ele em outra vida, né? Ele está ali procurando, agora encontrou você. Você está ali desarmado, porque você está com a vibração baixa, corpo aberto, né? Está fragilizado energeticamente, ele vai ter mais facilidade de se aproximar de você. Agora, isso também vai ter a ver com karma, com merecimento, você ter proteção, não ter proteção. Porque se você é uma pessoa boa, você não faz mal a ninguém, você trabalha para ajudar os outros, você só faz o bem, mesmo que você não esteja totalmente bem emocionalmente, que ninguém está 100% bem o tempo inteiro, né? 24 horas por dia, 7 dias por semana, não existe, né? Todos nós temos os momentos de fraqueza. Mas se você está, como o professor Walter falava, vocês estão trabalhando aqui, vocês estão debaixo do guarda-chuva, ele fala muito isso. Todos vocês estão trabalhando aqui, ele é uma mediúnica, né? Vocês estão trabalhando, estão debaixo do guarda-chuva. Se afastou do trabalho, você sai debaixo do guarda-chuva. Vai pegar chuva. Né? Talvez você tenha uma proteção maior. Porque está trabalhando, porque está servindo. Então você tem uma proteção maior. Pensa assim, o Chico Xavier tinha a mesma proteção que você, que eu, não, muito maior. O Divaldo Franco, a mesma proteção que a gente tem, muito maior. Quanto mais importante o seu trabalho, que você está fazendo pelos outros, mais proteção você tem. Lógico. Né? Um médium que desenvolve um trabalho importante, ele pode estar à mercê de qualquer espírito aí. Das sombras, das trevas? Claro que não, a gente tem que ter uma proteção especial. Mas você tem uma proteção em função do trabalho. Quando você estiver trabalhando, se afastou do trabalho, não quer mais trabalhar, você está na proteção comum de qualquer outro. Claro, todo mundo tem um anjo, todo mundo tem um espírito protetor, todo mundo tem um protetor, tem um anjo da guarda, todo mundo tem. Né? Mas todos esses anjos da guarda têm o mesmo poder. Não, tem uns que são mais poderosos. Tem mais. Às vezes você tem um soldado no seu lado protegendo e o outro que faz um trabalho muito importante do bem. Eles têm um pop junto dele. Não é igual, né? Não é igual. Um soldadozinho pode ser atacado, mas um pop ninguém chega junto. Os 300 espartanos, ninguém chega junto. Entendeu? Isso é da importância do seu trabalho. Que você está fazendo de bem, você está servindo, você está ajudando os outros. Quanto mais você está ajudando, mais proteção você tem. Ah, mas é claro, nunca não vai sofrer nada por causa disso. Não, você também tem o karma, você também tem os seus resgates, tem suas expiações. Todo mundo tem, né? Tem uma coisa assim, interessante, eu tive uma experiência uma vez, a gente se encontrava na clínica Renascer, que está ali ainda, né? Quando a gente alugava. E uma vez a gente, né, ali a gente fazia aquelas intercâmbios mediúnicos, né? E veio uma entidade que era bem pesada, né? E nós saímos e a gente tinha muitas vezes, né, a prática de ficar na porta ali conversando, né? E nessa conversa, às vezes a gente falando da brincadeira, de forma, né, a entidade ligava para você, e aquela gaiatice nossa, tá, beleza, fui para casa, né? E cheguei em casa, sei lá, de 10 e pouca, tá? Tomei banho. E fiquei ali, li alguma coisa e fui deitei.
E eu senti, quando eu deitei, eu ainda não tinha entrado nem no sono profundo, estava aquela coisa, mas estava totalmente consciente, eu senti uma presença assim, ó, me tomou, e eu senti que ela queria me, como se fosse me enforcar. Apertar o pescoço. Foi muito forte aquilo, né? E eu sabia como, vocês sabem, eu sabia que era aquela entidade. Incrível isso, né? Você tratou mesmo. Que a gente estava comentando na porta. Atraiu. Isso, atraiu. E eu senti, eu me virei, né? Fiquei de frente, e eu sentia a entidade como se ela estivesse montando em cima de mim. Eu não via, mas eu senti. Foi uma coisa horrível, né? Eu disse, meu Deus, ela vai me matar. Eu pensava, né? Vai me matar. Era um sufoco energético. Até que num momento lá eu pensei, chamei o velho Tupanã, né? E aquilo foi se dissipando, aquilo passou, meu coração acelerou. Eu me levantei, fui para a sala e eu não consegui dormir mais, porque foi uma coisa assustadora, né? Mas é exatamente isso, a gente, ali naquela brincadeira, ali do lado de fora, sintonizou, atraiu. Sintonizou, ela, claro, me acompanhou e ela me atacou verdadeiramente, né? Então, muitas vezes o ataque não ocorre exatamente quando você está totalmente fora do corpo, mas ali, naquele mínimo. Pode ser atacado enquanto está no corpo mesmo. Exatamente. Foi bem marcante isso, né? Nunca esqueci. É sintonia. É uma experiência assim, muito comum acontecer. Que é essa percepção do ambiente. E aí você captar a vibração de quem está próximo a você. Né? Isso. E às vezes você entra na vibração do espírito porque ela não é agradável. E aí você tem que ter um equilíbrio muito né? Porque se você relaxa e vai, ele é dominante. Eu me recordo que assim, é como se eu lutasse com ele, né? Lutasse, ele queria me sufocar e eu lutava contra aquilo. Foi muito intenso. Foi uma experiência, sabe? Foi uma experiência. A pergunta de Marquinhos que lembra exatamente isso, né? Sintonia. É sintonizar. Né? Eles têm que procurar sempre as sintonias boas. Eu sempre escapei de perseguições fora do corpo, de ataques, orando. Desde o início, sempre orava. Ou então, eu já fui aprisionado fora do corpo. É tipo de ser aprisionado lá na Índia, no Sanacan, acho que 2, que eu relato, né? Na hora que eu me vi aprisionado fora do corpo, também não demorou. O que eu fiz? Sanacan! Jesus! Não me contentei só com o Sanacan. Era logo mais poderoso ainda. Sanacan, Jesus! Na mesma hora, olha, foi uma rapidez incrível, viu? Aquele fecho de luz desceu naquele ambiente, era um espírito muito bom, aquele chamado Mago Negro, muito poderoso. Ele ficou paralisado, se arrastava. Paralisado com aquela luz. Então, é você chamar, é você orar, chamar a luz da guarda que você tem, todo mundo tem isso, né? Todo mundo tem, é chamar. E, acima de tudo, é procurar manter o equilíbrio, o máximo de equilíbrio possível, né? Porque é isso que eu acho que é a maior proteção que a gente tem contra ataques espirituais, é manter a nossa vibração elevada. E como é que mantém a vibração elevada? A vibração decorre dos pensamentos, dos sentimentos, das emoções. Isso tudo é que vai gerar, né, nosso campo de força maior, mais expandido, poderoso, ou curto, fraquinho, suscetível a mais ataques espirituais, a ser sugado espiritualmente. Então é procurar manter um equilíbrio espiritual, é sintonizar com os bons espíritos, com os espíritos de luz, com as coisas boas, ter bons pensamentos, não desejar o mal para ninguém, né? não guardar raiva. É todo esse processo interno, que é isso que eu venho trabalhando no meu programa do espiritual, cada vez mais e cada vez menos falando de projeção astral. De vez em quando eu falo, sou chamado para falar, né, no caso do meu livro, mas o mais importante é a nossa transformação interior, é o mais importante. A evolução é por aí, porque tem gente que busca a projeção astral, de mal projeção astral, e tem, faz o que com isso? Não sabe aproveitar, não cresce,
fica só no fenômeno. É mais um caminho de transformação, Sim. de autoconhecimento. É um instrumento. Sim. Pode ser bem utilizado. Né? Mas, infelizmente, tem muita gente que fica só no oba-oba, projeção pela projeção, mas não busca o crescimento espiritual. Fica só no fenômeno. Só no fenômeno. Não, eu saí do corpo, daí. Fiz o quê? Aí, às vezes, no programa, ele fala assim, você vai sair do corpo para... Eu já fiz programa que é assim, sai do corpo para quê? Vai sair do corpo para quê? Eu já fiz programa com esse título, né? Quer sair do corpo para quê? Pronto, aí você quer sair do corpo, então sai do corpo. Você vai para onde, com quem, vai fazer o quê? Já fiz muitas vezes eu falei isso, né? Você vai sair do corpo, você vai para onde, com quem e vai fazer o quê? Né? Aí as pessoas não pensam nada disso. Não, eu quero sair do corpo. Para quê? Eu acho que a gente já avançou, né, bastante no tempo. Nós podemos encerrar. O tema é empolgante. Muito bom, né? É maravilhoso, assim, sempre tem anos que eu não escuto essa palestra, né? E toda vez que a gente escuta, a gente aprende algo. Eu acho que o aprendizado não cessa nunca, tá? Por mais que a gente ache que sabe muito sobre um tema, cada vez que a gente escuta sobre esse tema, a gente incorpora novos aprendizados, né? Então, eu acho que a noite aqui hoje foi de relembrar aprendizados para aqueles que já tinham contato com o tema, né? E trazer novos conhecimentos e despertar outras pessoas, tá? Beto, a gente super agradece, né, por essa aqui 1h30 quase de palestras, assim, desse tema tão bacana. A gente mergulha, a gente viaja no nosso próprio mundo interior, né? Relembrando nossas experiências. Isso é muito bacana, né? Essa troca, tá? Então, que essa tenha sido a primeira de muitas palestras, teve muitas cestas de luz na nossa casa.